Irmão, você que trouxe a sua Bíblia aí, eu te convido a abri-la no livro de Atos, capítulo de número 8, e o versículo de número 4. Atos, capítulo de número 8, e o versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Minha Bíblia é uma tradução um pouco diferente, talvez possa estar diferente da sua. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. Muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, observamos aí que nós temos um versículo que nos norteia no tema, o versículo de número 8, que diz: houve grande alegria naquela cidade. A alegria, ela não aparece no texto de uma forma miraculosa. A alegria não cai do céu. A alegria é o resultado de uma sequência de ações que vai acontecer. Sabendo disso, então, nós entendemos que a alegria, ela vem como um resultado de uma ação. Pode ser assinado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se quiser fazer um fundo no teclado aí, fique à vontade. Irmãos, o que é alegria? Todos os dias, a todos os momentos que nós passamos na nossa vida, nós somos confrontados através dos nossos pensamentos, através das atitudes que nós temos. Nós somos colocados diante de situações. Essas situações, muitas das vezes, elas nos colocam com o nosso espírito abatido. Essa situação, muitas das vezes, ela nos coloca para baixo. A verdade é que se nós recebermos uma boa notícia em um assunto que nós estamos preocupados, essa boa notícia, ela pode gerar a alegria. A alegria, ela vem em uma pessoa, em um coração, em uma vida que está completamente angustiada, que está preocupada, uma vida que está desesperada. Talvez após um fracasso, você já passou por um momento difícil e pensou: onde está a alegria na minha vida? Talvez depois de uma derrota você pode ter se perguntado: mas por que a tristeza tem tomado conta do meu coração? A alegria é algo tão interessante que muitas das vezes ela não está relacionada a um sorriso no rosto, porque existem muitos rostos, existem muitos lábios que estão sorrindo, aparentemente alegres, porém o seu interior, porém o seu coração, ele está angustiado. Então nós entendemos que a alegria não é simplesmente algo que você consegue mostrar para alguém. A alegria não é simplesmente algo exterior. O que é a alegria à luz da Bíblia, à luz das Escrituras? Nós sabemos, irmãos, que existem muitas definições para se alegrar. E se nós perguntarmos ao mundo, nós vamos ver muitas coisas que pessoas vão dizer que se nós fizermos, se nós tivermos, vai projetar em nossa vida uma alegria. Muitas das vezes nós somos pegos pelos nossos pensamentos e dizemos: se eu tivesse isso, eu estaria feliz. Se eu fosse em tal lugar, lá eu estaria feliz. Se eu obtesse isso que eu tanto almejo, que eu tanto busco, aí sim eu estaria feliz. A verdade é que isso é uma grande mentira, porque a verdadeira alegria, ela não está relacionada em obter, ela não está relacionada em você ir a um determinado lugar, porque tem muitas pessoas que têm muitas coisas e não são felizes. Tem muitas pessoas que vão passar a sua vida viajando de um lugar para o outro, conhecendo lugares bonitos, lugares belos, e mesmo assim não conseguem ser felizes. Mas o que é ser feliz de verdade? A Bíblia nos apresenta a verdadeira felicidade.
A verdadeira felicidade é Cristo Jesus. Porque o ser humano, ele é criado na imagem e a semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança, ela foi corrompida por causa do pecado. E o ser humano que foi criado para se parecer com Deus, agora está cada vez mais distante de Deus. E parece que o ser humano, a cada dia que passa, ele caminhava para um abismo, para uma escuridão, para as densas trevas da vida. E como resolver esse problema dessa situação, de uma criação que está se perdendo? Deus, como é sabedor de tudo, tem todo o poder, Ele resolveu o problema. Ele enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano, ele foi separado de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos ser feitos filhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Independente do dia, independente do tempo, independente da ocasião, nós estamos aqui acima de títulos, acima de temas, acima de uma reunião, porque nós acreditamos que Jesus é a nossa esperança. Sabemos que Jesus é a nossa esperança, porque o nosso Jesus, ele vive. O nosso Jesus ressuscitou. E ele é a alegria. Os discípulos, eles sabiam disso. E no livro de Atos, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, eu vou subir para o céu, mas eu vou enviar o Consolador. Esse Consolador vai ser derramado sobre vocês, o Espírito Santo de Deus. Ele vai morar dentro de vocês. Ele vai capacitar vocês para poder pregar, para poder curar, para anunciar as boas novas. Os discípulos, que agora não são mais discípulos, e sim apóstolos, esses homens são cheios do Espírito Santo de Deus. E se você começar a examinar o livro de Atos, você vai ver um desenvolvimento, um crescimento extraordinário da igreja de Deus. Jesus subiu, mas ele enviou o teu Espírito Santo. E os discípulos, que antes haviam negado a fé em Cristo, que antes haviam se decepcionado com as suas expectativas, haviam se frustrado vendo a crucificação de Cristo, agora são homens que estão cheios de coragem, e eles estão transmitindo a boa nova. E os discípulos começam a se reunir em Jerusalém para pregar a palavra. Tem Pedro, João, Tiago. Os homens estão cheios do Espírito Santo de Deus e estão transmitindo a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é muito simples. É que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Eles estão pregando essa mensagem e eles estão dizendo que o povo crucificou Jesus. Ele foi pendurado em um madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou. E todos que crerem no nome de Jesus, também com ele ressuscitarão. Os discípulos estão pregando isso. E isso é interessante porque isso começa a despertar o interesse das pessoas. E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que uma situação vai acontecer. Os discípulos, os apóstolos, vão permanecer em Jerusalém. Porém, um grupo que tinha acabado de chegar em Jerusalém, alguns que tinham sido consagrados, separados para uma obra, esse grupo ele vai se dispersar. E a Bíblia vai dizer que um homem, por nome de Filipe, esse homem ele chega até uma cidade, a cidade de Samaria. Quando ele chega neste lugar, a Bíblia não diz que ele fugiu, a Bíblia não diz que ele foi a uma churrascaria, a Bíblia não diz que ele estava chorando, mas a Bíblia diz que ele pregou o Evangelho. E através do Evangelho, as palavras proferidas, a Bíblia diz que demônios começaram a bater em retirada por causa do Evangelho. A Bíblia diz que pessoas foram curadas por causa da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que vidas foram transformadas por causa da pregação do Evangelho.
Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, Deus já está operando na sua vida. Enquanto você está aqui neste culto, Deus já está transformando a sua vida. Só que a cidade que Filipe está é uma cidade um tanto quanto problemática. Porque Samaria é uma cidade aonde a sua vida toda, os samaritanos, os habitantes deste lugar, sofreram uma discriminação muito grande. Porque essa cidade ela não vai surgir uma cidade sendo abençoada com um culto verdadeiro, sendo uma cidade de pessoas devotas. Não. Samaria vai surgir através de uma divisão que aconteceu no reino. E isso logo após a morte de Salomão. A Bíblia diz que Salomão vai morrer. O seu filho Roboão assume o trono no seu lugar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Roboão é um homem um tanto quanto arrogante, prepotente, um homem que não busca o conselho de Deus para poder executar a missão que tem de ser o rei. Pelo contrário, a Bíblia diz que o seu pai Salomão havia arrumado um problema um tempo atrás com um funcionário. Tudo porque este funcionário havia recebido uma profecia que seria rei desse homem, Jeroboão. A Bíblia diz que quando Salomão decide matar Jeroboão, ele vai fugir para o Egito. O Egito, uma terra longe de costumes pagãos, uma terra que não é processada a fé no Deus verdadeiro, uma terra de misticismo, uma terra onde o Deus de Israel não tem lugar. Jeroboão foge para este lugar, os anos vão se passar, agora Salomão vai morrer. Roboão assume o trono. Quando ele assume o trono, Jeroboão, sabendo que Salomão tinha morrido, entende, olha, pode ser uma oportunidade de consertar as coisas. Ele se apresenta até o palácio e ele fala: eu quero dar uma palavrinha com o novo rei. Ele diz: ó rei, o seu pai quis me matar, nós tivemos problemas no passado e o povo está sofrendo, porque o seu pai colocou um jugo muito pesado sobre nós. O povo está trabalhando demais para poder enriquecer o rei. Tudo que vocês precisam, vocês estão tirando nas costas do povo. O povo tem que trabalhar para poder abençoar o rei, e o rei cada vez mais rico e o povo cada vez mais sofrendo. Vamos resolver essa situação. Roboão se vira para ele e diz: olha, me dá 3 dias para que eu possa te dar uma resposta. A Bíblia diz que no meio daqueles climas de tensão, Roboão vai se afastar e ele vai ir até os anciãos. Quem são os anciãos? Os anciãos são os homens mais velhos, homens que têm mais experiência do que o povo, homens que viveram coisas extraordinárias e na sua bagagem eles têm experiência, eles têm testemunho e eles sabem o que funciona e o que não funciona. Roboão chega para estes homens experientes, e pergunta a eles: o que eu devo fazer? Eu devo aliviar o jugo? Eu devo ajudar essas pessoas que vão ser os meus súditos? Eu devo me rebaixar? E os anciãos vão dar um conselho para ele e diz: sim, faça isso, porque o seu pai pesou a mão sobre este povo, e esse povo sofreu demais. Só que Roboão era um homem que procurava conselhos, era um homem que procurava a voz de outra pessoa, porém no seu coração ele já tinha determinado o que iria fazer. A Bíblia diz que após a consulta aos anciãos, ele vai correr para os seus amigos esses que foram criados com ele. Eles andaram de bicicleta, eles soltaram pipa junto. A faixa etária, ela está trabalhando na equidade, eles estão juntos, eles estão próximos na idade. E Roboão chega para eles e fala: olha aqui, a situação é o seguinte: Jeroboão veio aqui, pediu para mim tirar o peso, pediu para mim ser mais
ajudar. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Os anciãos, aqueles homens do templo, com seus cabelos brancos, disseram que eu preciso ser mais light, disseram que eu preciso aliviar a mão. E vocês que são os meus amigos de infância, o que vocês acham que eu devo fazer? A Bíblia diz que os jovens, os amigos se viram e falaram: olha, fala para ele que o seu pai foi ruim, mas que você vai ser muito pior. Que o seu pai, ele até pesou a mão, só que você vai destruir eles. Fala isso para eles, não seja bonzinho. Aí Roboão fala: gostei disso aí, eu vou ser pior do que o meu pai. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: se você é uma pessoa que já tem o seu pensamento formado, se você é uma pessoa que já tem a sua opinião formada, se você é uma pessoa que já tem o seu coração endurecido, e você não é maleável à doutrina, você não é maleável ao ensinamento, você não é maleável a que Cristo te molde, você não precisa de conselho de ninguém. Porque quando eu e você, nós já nos achamos suficiente demais, aquilo que nós ouvimos entra por esse ouvido e sai por esse. Que nessa noite você seja diferente disso. Que nessa noite nós possamos entender isso. Que tudo aquilo que nós sabemos, que tudo aquilo que nós pensamos, que tudo aquilo que nós imaginamos, Deus tem o poder para transformar. Ele tem o poder para mudar. Ele tem o poder para virar uma chave na nossa mente. Então aceite o conselho de Deus para você. Aceite aquilo que a voz do Espírito Santo tem preparado para você. O erro da nossa geração é não dar ouvidos a pessoas com mais experiência do que nós. Muitos jovens se levantam como pregadores, como obreiros da casa do Senhor, mas começam a desprezar pessoas que têm experiência, pessoas que têm bagagem. Um conselho para a juventude, para os jovens que me ouvem nessa noite: aprenda a ter submissão. Por quê? Uma pessoa que não tem dificuldade em ser submisso, em pedir conselho, em pedir ajuda, ele vai romper na fé. O problema é que nós estamos vivendo em dias que todo mundo é dono da verdade. Nós estamos vivendo em dia que tudo que nós sabemos é a verdade absoluta. E nós olhamos para uma geração passada e dizemos: o pastor é esse cara, prega bem, mas está ultrapassado. Nós olhamos para os nossos pastores, para os nossos obreiros, e a minha geração tem dificuldade de reconhecer, de parar, de ouvir, de pedir um conselho. Nós precisamos urgentemente parar, porque nós estamos sendo induzidos por profetas de internet, nós estamos sendo induzidos por pregadores coaches, e nós não estamos dando ouvido, não estamos valorizando homens e mulheres de Deus que estão caminhando do nosso lado e que nós conhecemos de verdade. Nós estamos fascinados com as pessoas, com os famosos, com aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, e desprezamos os nossos pastores, desprezamos os nossos pregadores locais, desprezamos os nossos obreiros. O conselho para essa noite é: seja fiel às pessoas que você conhece, aprenda a valorizar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Roboão não valorizou isso, e ele decide agora, sendo o rei, a tratar este povo com dureza de coração. E a Bíblia diz que 3 dias se passaram. Jeroboão vai chegar para ele e pergunta para ele: e aí, o que você resolveu? A Bíblia diz que ele fala: olha, eu vou ser bem pior do que o meu pai. Mas você vai ser pior? Eu vou ser pior. Existiam, irmãos, 12 tribos. Roboão é o rei. Só que 10 tribos não estavam satisfeitas com isso. As 10 tribos fazem uma reunião e falam: olha, a gente vai se separar, e a gente vai pegar esse homem aqui, Jeroboão, e vamos coroar ele rei. Vamos dividir.
deixa Roboão com 2 tribos e Jeroboão com 10 tribos. E aqui o reino se divide no meio. Houve um racha. Os crentes se dividiram. Existe o reino sul e o reino norte. No reino sul está Jerusalém, está o templo de Salomão. Olhando para mim, no reino sul é onde o povo tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano para poder sacrificar no templo. Lá no templo é onde o povo tinha que ir prestar culto a Deus. Só que o templo vai ficar no reino sul. E no reino norte? Jeroboão, irmãos, é um líder. Só que é um líder que não está unificado com a vontade de Deus. Porque ele até tinha uma promessa. Porém, ele recebeu uma promessa e foi para o Egito. E lá no Egito, ele passou muito tempo no Egito. E por passar muito tempo no Egito, ele aprendeu costumes do Egito. Ele viu como era a adoração no Egito. Ele viu como funcionavam as coisas no Egito. E por passar muito tempo no Egito, ele agora não tem mais aquele critério de ser uma pessoa devota ao Deus de Israel. Porque ele viveu no meio de pessoas que não eram. Pessoas que não prestavam culto ao Deus verdadeiro. Toma cuidado onde você tem passado muito tempo. Jeroboão é o rei de Israel, das 10 tribos. Sabe o que ele faz? Eu já tenho uma ideia. Se esse povo, que são os meus súditos, forem a Israel para adorar, pode acontecer alguma coisa, e eles podem se revoltar contra mim, e eu posso perder eles. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir 2 altares em pontos estratégicos. E esses altares, eu vou colocar 2 bezerros de ouro. E lá, o povo pode chegar, o povo pode adorar. Jeroboão olha no meio do povo e fala: olha, você vai ser sacerdote, você vai ser sacerdote. Ele está agora completamente corrompendo aquilo que Deus havia designado. E ele levanta os altares e ele facilita a adoração. Tudo por quê? Ele sabia que se o povo fosse em Jerusalém adorar, o povo ia adorar o Deus verdadeiro. E isso geraria no coração do povo uma rebelião contra o pecado, contra o engano, contra a idolatria. Sabe o que Jeroboão está fazendo, irmão? Ele está impedindo os crentes de ir adorar ao Deus verdadeiro. Sabe por quê? Ele sabe que se o crente sair da casa dele e ir no templo adorar o Deus verdadeiro, ele vai voltar para casa chutando bezerro de ouro. Ele vai voltar para casa indignado com a situação, porque quem adora o Deus verdadeiro é constrangido a lutar contra o pecado. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Sabe essa dificuldade que você tem de vir no culto? Sabe essa dificuldade que você tem de congregar em uma igreja? Sabe essa dificuldade que você tem de firmar os passos na casa do Senhor, embora no seu coração você quer muito? Isso tudo é Jeroboão tramando contra a sua vida. Porque sabe, se você firmar os pés na casa do Senhor, você é uma ferramenta na mão de Deus. Deixa eu simplificar para você entender. É o diabo projetando, tramando contra a sua vida para impedir você de firmar os passos na casa do Senhor. Porque ele sabe, se você vier cultuar, você vai sair daqui pisando na cabeça dele. Ele sabe que se você chegar num culto como esse nesse sábado, você sai daqui dizendo: eu vou mudar de vida, eu vou mudar a minha atitude. É por isso que ele faz de tudo para impedir você de chegar até aqui. Só que nessa noite eu tenho uma palavra para te dizer: que todo impedimento ele está caindo por terra. Que tudo aquilo que atrapalha você de firmar na casa do Senhor está caindo por terra em nome de Jesus. O reino se divide. A segunda coisa que Jeroboão vai fazer no reino norte: ele facilita a adoração. Ele cria a facilidade.
cuidado, irmãos, com a facilidade. Toma cuidado com aquilo que é dado demais. Toma cuidado com aquilo que é muito fácil, que não exige nada de você, que não exige renúncia, que você pode vir, que você pode continuar nessa vida, que não existe uma mudança de vida, que não existe, aleluia, não exige de você um arrependimento. Toma cuidado com a facilidade, porque a facilidade é um passo para te levar para a perdição. Para o povo adorar, tinha que sair da sua casa, andar a pé uma distância longínqua para conseguir chegar no templo. E se não quisesse fazer isso, era só ir até a esquina que tinha 2 bezerros de ouro lá. Podia adorar à vontade. Deixa eu te dizer uma coisa: a porta ainda continua estreita. Aleluia. A porta ainda continua estreita. O caminho ainda continua difícil. As coisas continuam difíceis, mas o seu Deus é o Deus verdadeiro que responde a toda adoração genuína. Por mais difícil que seja, permaneça fiel, porque o seu Deus é o Deus vivo e Ele responde às nossas orações. Escolha a dificuldade, mas escolha Cristo. Escolha chorar, mas escolha Cristo. Escolha derramar lágrimas se necessário for, mas não abre mão do verdadeiro Evangelho. Não abre mão da sua cruz, não abre mão da sua renúncia. O Reino Norte cada vez vai se afastar de Deus. Reis vão morrer, reis vão vir. Até que um rei vai comprar uma cidade de um homem chamado Sem. E eles decidem dominar essa cidade. Eles decidem povoar, construir essa cidade, fortalecer essa cidade. Dão o nome dessa cidade de Samaria. Só que Samaria vive em guerra com os judeus, porque em Samaria pode adorar de qualquer maneira. Em Jerusalém, em Samaria pode adorar de qualquer forma. Em Jerusalém não aceita. Quando a Síria vai invadir essa cidade de Samaria, eles vão levar as pessoas importantes, os ricos, os poderosos, os sábios. A cidade fica quase despovoada. E o rei assírio entende: olha, nós precisamos mandar pessoas nossas para essa cidade de Samaria, para poder povoar este lugar. Samaria agora está recebendo homens de toda parte do mundo. Está recebendo pessoas completamente diferentes do que eles estão acostumados a viver. Essas pessoas começam a se casar umas com as outras. Os assírios começam a se casar com os samaritanos. E começa o povo a se misturar. Só que os judeus olhavam para os samaritanos e falavam: esse povo é impuro, porque este povo diz que veio da raiz de Davi, mas este povo é um povo impuro. Esse povo é um povo pecador. E durante tempos, o reino do sul travando guerra com o reino do norte. Durante anos, o povo que deveria ser um povo de Deus começa a se dividir, começa a se odiar, começa a matar uns aos outros, a ponto deles falarem, a chegarem até o reino do sul, pegarem os seus irmãos, levarem ele como escravo. Deus intervém no meio da situação e fala: por que vocês estão oprimindo os seus irmãos? Toma cuidado, porque tem gente que se acha santo demais, que se acha bom demais, se acha tão santo que num culto como esse não deveria estar sentado, ele deveria estar voando como os anjos, de tão santo que ele se acha. Só que Deus, Ele vem nessa noite dizer para mim e para você: toma cuidado com o nosso julgamento, toma cuidado com as nossas pedras, toma cuidado com quem nós estamos apontando, porque aquele povo que deveria ser um povo está dividido, eles estão se odiando, eles estão se matando. Se tiver uma oportunidade, eles vão dilacerar uns aos outros. E durante anos isso vai acontecer. Nos dias de Jesus, quando os
judeus precisavam passar por Samaria, eles passavam por fora. Quando eles precisavam entrar em Samaria para comprar alguma coisa, era algo rápido. Por quê? A história diz que os judeus oraram para que os samaritanos não ressuscitassem. O ódio é tão grande. Os samaritanos estão se vitimizando, porque dentro deles tem um complexo de inferioridade que eles entendem. Na verdade, nós somos abandonados. E os judeus estão dizendo: esse povo precisa morrer, a gente não pode ter como. Mas o homem é especialista em rejeitar uns aos outros. Só que Jesus, um dia, ele tem que ir a uma missão. Ele tem 3 caminhos para passar. Ele escolhe o mais longe. Ele está passando até um lugar. Ele tem sede. Tendo ele sede, ele diz aos seus discípulos: vão até a cidade, eu vou ficar aqui. Ele se assenta até um poço. A Bíblia diz que ele está sentado no poço, lá está vindo uma mulher. Essa mulher é uma mulher samaritana. Ela vai se aproximando de Jesus e Jesus diz para ela: e aí? Você me dá água? Ela vira para Jesus e pergunta para Jesus: mas como pode? Você, sendo um judeu, me pede de beber, eu que sou samaritano? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus diz para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria a água da vida. Ela fala: mas o que é isso, negócio de água da vida? Me dá dessa água. Jesus diz para ela: beleza, vai lá e chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido, Senhor. Jesus diz: isso aí, porque você já casou algumas vezes e esse que você está também não é seu marido. Jesus está dialogando com uma mulher de uma cidade completamente discriminada, de uma cidade rejeitada, de uma cidade que todo mundo olhava e falava: se é samaritano, tem que ficar abandonado. Só que Jesus foi ao encontro dessa mulher, porque Jesus é especialista em quebrar as barreiras. Jesus é especialista em quebrar as separações. Jesus é especialista em quebrar as barreiras construídas por nós homens. Sabe por quê? Porque Jesus vai onde for por causa de uma alma. E nessa noite ele veio aqui por causa de você. Jesus prega para aquela mulher, ela vai até a cidade e fala: eu encontrei o Messias. O povo vem, fica admirado, leva Jesus, fala: fica conosco aqui. Samaria recebeu a palavra. Só que Jesus morreu, subiu ao céu. E agora, nós estamos em Atos. E a Bíblia diz que uma questão vai começar a preocupar os apóstolos. Que questão é essa? A igreja cresceu demais. A igreja cresceu tanto que no momento dos apóstolos partirem o pão para alimentar as pessoas, as viúvas helenistas, que são judias, que não habitavam em Jerusalém, essas mulheres falavam grego, e por falarem o grego, eles estão com dificuldade de se comunicar com os apóstolos. E os helenistas chegam até os judeus, os apóstolos falam: olha, as nossas viúvas estão ficando sem pão. Tem gente demais aqui. A igreja tinha aproximadamente uns 20 mil membros. Jerusalém está lotada de gente. É coxo sendo curado, é gente sendo transformada, e o povo está recebendo a palavra. Só que a igreja vai enfrentar o primeiro problema. A igreja tem gente demais. E isso não é um problema. O problema é que os apóstolos estão partindo o pão de mesa em mesa, só que não estão estudando a palavra, não estão orando, não estão colocando a mão sobre os enfermos. Os apóstolos olham um para os outros e falam: verdadeiramente, nós precisamos de alguém para nos ajudar, porque nós não podemos abrir mão do chamado que nós temos de orar, de buscar, de ler a palavra, para poder ficar
estamos tentando abraçar todo tipo de serviço. Nós estamos tentando fazer tudo. E por tentar fazer tudo, existem pessoas que estão ficando sem pão. Toma cuidado. Por maior que seja a sua boa vontade, toma cuidado. Por maior que seja a sua boa intenção, tome cuidado. Cuidado com o quê? Para você não se sobrecarregar. Não precisa abraçar o mundo, só precisa ser abraçado por Jesus. Aleluia. Só que a gente tem dificuldade de assumirmos. Nós temos dificuldade de dizer: eu não estou dando conta. E nós começamos a tentar fazer tudo. E o problema é que a Bíblia diz que maldito é o homem que conduz a obra do Senhor relaxadamente. Faça pouco, mas faça com excelência. Faça pouco, mas faça para a glória de Deus. Maravilha. Pregue pouco, mas pregue para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Ore pouco, mas ore com um coração verdadeiro diante de Deus. Eu preciso te dizer, não é a quantidade que toca o coração de Deus, mas é a qualidade que você exerce aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Quantos entendem essa palavra? Maravilha, aleluia a Deus. Os apóstolos viram e falam: separa alguns homens aí, porque nós vamos separar alguns homens para exercer o diaconato. E estes homens, olhando para mim, eles vão servir as viúvas, eles vão comprar o pão, eles vão partir o pão, eles vão ministrar o alimento para as pessoas, enquanto nós, os apóstolos, vamos pregar a palavra. Então nós temos dois grupos, cada um com uma responsabilidade. Os apóstolos com o ministério da palavra, os diáconos separados com o ministério de servir. Só que tem um problema, que não é um problema, é uma solução. Aqueles que foram separados para servir o pão não se contentam em ficar só servindo o pão. Por quê? Eles são multiplicadores no reino de Deus. Não é que eles estão tentando abraçar o mundo, mas eles estão ampliando as suas habilidades. Prova isso, pregador. Eu provo. Um dos que foram separados para exercer essa função do diaconato, Estevão. Pensa num cara bom de vida. Ele pregou lá em Gênesis e vem pregando, vem pregando, vem pregando. E o homem está que prega, e ele está dizendo: olha, vocês pegaram e mataram o inocente. Vocês crucificaram o inocente. Vocês penduraram em um madeiro um homem que era bom. Esse homem morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Ele está pregando, irmão, ele está pregando. Quando pensa que não, ele eleva os seus olhos para o alto e ele fala: eu estou vendo ele. E ele diz: eu estou vendo o Senhor Jesus à direita do Deus Pai. Ele está em pé. Eu estou vendo o céu aberto. Os saduceus olharam para ele e falaram: esse blasfemou, ele está blasfemando. Vamos ter que matar este homem. Pegaram Estevão, levaram ele para fora da cidade. Não beijaram Estevão, não deram a Estevão uma oferta, não aplaudiram o ministério de Estevão. Pelo contrário, rasgaram as suas vestes e começaram a apedrejaram. Foi apedrejando, foi apedrejando, foi apedrejando. E ele olhando para o céu e vendo Jesus à direita do Deus Pai em pé. Sabe por que Jesus estava em pé? Porque Jesus sempre se coloca de pé para receber o verdadeiro adorador. Aleluia! Não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz que Deus se levanta do trono, Ele se inclina do trono para ver o que passa debaixo do céu e sobre a terra. O nosso Deus se inclina por causa de mim e por causa de você. Ele se inclina não porque nós merecemos, mas porque a graça dele, aleluia, superabundou sobre a nossa vida. Estevão era o diabo, morreu apedrejado. Só que quando ele morre, até o momento, a igreja tinha sofrido perseguições pequenas. Só que agora, a igreja começa a ser perseguida de uma forma muito grande. E onde tinha um povo orando a Jesus,
já chegaram espalhando. E a Bíblia diz que por causa da perseguição, o povo se espalhou. Olha o que diz no versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Duas coisas. Os que foram dispersos, ou seja, aqueles que foram espantados, eles foram por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra é a ação que aqueles que foram dispersos estão tendo. Se não houvesse a perseguição, talvez a igreja estava dentro de Jerusalém até hoje. Se naquele tempo não tivesse se levantado uma perseguição, os apóstolos poderiam estar acomodados demais, tranquilos dentro do seu templo, ornamentado e belo. Só que precisou da perseguição para que eles pudessem se espalhar. Deixa eu te dizer uma coisa: a metodologia de Deus, ela é diferente da nossa. E isso que você chama de prova, Deus chama de escola. Isso que você chama de perseguição, é Deus te sacudindo para poder você crescer. É Deus te balançando, porque se tudo fica bem, você não se move, você não sai do lugar, você não se aprofunda. Aí Deus precisa trazer uma dificuldade para você se aproximar dele. Entenda uma coisa: a perseguição foi um combustível para que a palavra fosse propagada. Só que isso contraria a nossa vida, porque nós não queremos perseguição, nós queremos palmas, nós não queremos levantes, nós queremos aliança. Nós não queremos que o governo se oponha à igreja, pelo contrário, nós queremos aplaudir o governo. Entenda uma coisa: para Deus te mover, Ele faz o que for preciso. Para você cumprir esse chamado, Deus faz o que for preciso. Irmão, mas eu tenho livre-arbítrio, sim. Mas aqui eu não estou falando de livre-arbítrio, eu estou falando da graça de Deus e da vontade soberana de Deus que opera em nossa vida. É por isso que às vezes você não quer, mas Deus cria um cenário para fazer você se mover. Aleluia. Tenha discernimento para conseguir entender que as provações, elas são uma ferramenta de Deus para poder te fortalecer. A Bíblia diz que eles foram dispersos, só que estavam pregando a palavra. Pregação, resultado da perseguição. E a Bíblia continua dizendo: Filipe foi à cidade de Samaria. A Bíblia diz que Filipe, que foi separado assim como Estevão, para exercer esse ministério de servir, ele passou por essa perseguição e ele foi. A palavra foi é o sentido de se mover. O Tiago foi de São Sebastião primeiro, ele se moveu. Mover é o sentido de deslocar geograficamente, é se mover. Quando a Bíblia diz que Filipe foi, ele foi de Jerusalém, ponto de partida, para Samaria, objetivo. Ele se moveu, ele se locomoveu. Geograficamente ele está se movimentando. É um movimento. E se você for olhar a Bíblia, no livro de Atos, você vai ver a igreja constantemente, por causa da perseguição, se movendo geograficamente, saindo de uma cidade para outra, indo de uma casa para outra, pregando Jesus. Sabe por quê? Se eu e você, que somos a igreja do Senhor, não formos, não nos movimentarmos, não nos deslocarmos, ficarmos simplesmente estagnados, parados em um lugar, muito feliz, muito contente com a vida que já temos, nós somos um alvo fácil do inimigo da nossa alma. Porque em uma guerra, quando os exércitos se opunham uns aos outros, quem era mais fácil de acertar com um arco e uma flecha? Aquele que está paralisado com
seus braços cruzados, sentado sobre uma pedra? Aquele que está deitado sobre o seu escudo em uma tarde cansativa? Ou aquele que está se movendo constantemente? Aquele que está movendo constantemente. Esse é difícil de ser acertado, porque ele está aqui, ele vê a flecha, ele se move para a esquerda. Ele está aqui, ele vê uma flecha, ele se abaixa. O movimento te impede de ser uma presa fácil do diabo. Irmão, mas eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Jesus está no jardim do Getsemane, quinta-feira à noite. Ele entra para o jardim para orar. Ele fala com os seus discípulos: olha, vigiai e orai, porque o espírito está forte, porém a carne é fraca. Jesus entra para orar. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Jesus fala: eu falei para vocês vigiar e orar, vocês estão dormindo. Sabe por quê? Quando você está paralisado, você tem a facilidade de dormir. Dormir aqui no sentido espiritual. E nós, eu e você, como igreja do Senhor, quando nós nos acomodamos e não oramos, quando nós nos acomodamos e não participamos dos eventos da igreja, quando nós nos acomodamos e não participamos de uma escola dominical, nós estamos paralisados, sentados, de perninha cruzada, dizendo para o inimigo da nossa alma: pode vir, porque eu não vou me mover. Pode vir, porque eu não quero me mover. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão. Levanta dessa cadeira espiritual, levanta dessa frieza espiritual, levanta, se posicione no reino de Deus, porque Deus está contando com você, Deus está contando com a sua casa, Deus está contando com a sua família, Deus está contando com a sua vida. Mas para isso você precisa se mover. Filipe foi a Samaria. Ele foi até o lugar dos rejeitados e ele pregou o evangelho. E que evangelho é este que ele está pregando? Entenda uma coisa: você não precisa de Deus descer no seu quarto, de Deus mandar um anjo, de Deus usar um vaso, colocar a mão sobre a sua cabeça e te dizer: pregue. Você não precisa. E Filipe entendeu isso. Ele tinha acabado de ver o seu amigo morrer apedrejado. Só que ele entende que ele está perdendo um amigo, mas não vai perder o propósito que ele tem. Ele entende que o amigo que morreu vai ser um exemplo para impulsionar o crescimento da igreja. E ele continua pregando o Cristo ressurreto. E a Bíblia diz que quando ele está pregando, as pessoas são curadas, transformadas, libertadas. E o versículo 8: houve grande alegria naquela cidade. Sabe por que houve grande alegria? Porque Felipe não está falando dele, ele está falando de Jesus. E a mensagem da cruz, ela tem que gerar alegria no nosso coração. Porque Jesus, irmão, foi entregue na mão dos pecadores. Ele foi açoitado, irmãos, com 40 chibatadas. Ele teve o seu corpo dilacerado com aproximadamente 460 rasgos no seu corpo. Ele foi pendurado em uma cruz que não era dele, que era de Barrabás. Ele foi cuspido pelo soldado romano. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com espinhos de 10 centímetros. Bateram na coroa e os espinhos se cravaram na sua cabeça. Mesmo assim ele não disse nada. Jesus pegou aquela cruz pesada e na via dolorosa ele foi sem carupinho, ele foi sem reclamar, ele foi até um lugar alto conhecido como Gólgota. Chegando lá, ele foi pregar naquele madeiro e pegaram as suas mãos com cravos, pegaram os seus pés com cravos, colocaram ele sobre aquele madeiro e ao meio-dia o sol se escureceu. Ao meio-dia os pássaros não cantavam mais, as trevas, dessas trevas vieram, a escuridão tomou conta daquele lugar. O Senhor Jesus ficou crucificado e ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele diz que está consumado, a Bíblia diz que houve um terremoto. Quando houve um terremoto, a Bíblia diz que no santuário o véu se rasgou de cima a baixo. Quando o véu se rasgou, a Bíblia diz que os que morreram ressuscitaram. Quando os que morreram se ressuscitaram, a Bíblia diz que houve grande espanto. Jesus desceu no inferno, venceu a morte. Ele venceu Satanás, pegou a chave do inferno e voltou. No terceiro dia
noite nós estamos aqui pregando um Jesus que venceu a morte, para que você também possa vencer. Esse é o Evangelho de Jesus. É um Jesus que era filho de Deus, abriu mão de tudo, desceu na terra para salvar um pecador como eu e como você. É um Jesus que destituiu da sua glória, desceu aqui na terra para poder te dar vida. E sabe por que ele traz alegria, irmão? Porque o mundo nos traz tristeza. Quer ver uma pessoa ficar triste? É você ter uma doença. Você fica cabisbaixo, você fica desanimado. Só que Jesus não tem problema com doença, porque Jesus chegou na casa da sogra de Pedro e curou ela. Jesus não tem problema com doença. Jesus estava no monte, veio um leproso, ele toca no leproso, o leproso é curado. Jesus não tem problema com doença. Deixa eu te dizer uma coisa: se a doença tem te assolado, fica tranquilo que o nosso Jesus está aqui para operar na sua vida. A doença traz tristeza, mas não só a doença que traz tristeza. Quer ver uma coisa que traz tristeza na vida de um ser humano? É o desemprego. O desemprego bate. A gente começa a passar uma dificuldade, uma vida difícil. O salário é reduzido. E a gente começa a pensar: como eu darei conta de tudo isso? É conta de água, é conta de luz, é aluguel, é compra, é mercado, é fralda de menino, é tudo. E você fala: meu Deus, o que vai ser de mim? Só que Jesus não tem problema com finanças. Eu não estou pregando aqui o evangelho que Deus vai te dar carro em casa, não é isso. Mas a minha Bíblia diz que Jesus disse: aleluia, está vendo esses passarinhos aí? Eles são bonitinhos. Aleluia. Está vendo esses lírios ali? Olha como que eles são bonitos. Está vendo? Está vendo tudo isso? Pois é. Os passarinhos não plantam, mas eles colhem. Eles não trabalham, mas eles colhem. Aleluia. E vocês que são filhos de Deus não serão cuidados assim. Aí Jesus vai dizendo: olha, para aquele que está passando por um momento financeiro difícil, fica tranquilo. Jesus vai dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisinhas aí serão acrescentadas. A tristeza do desemprego nessa noite, eu tenho uma notícia: o meu Jesus está chegando com a provisão na vida de crente aqui nesse lugar. Jesus traz alegria na doença, traz alegria no desemprego. Quer ver um crente ficar triste? Eu já estou encerrando para a gente finalizar mesmo. É quando a gente planeja, quando a gente projeta e dá errado. O diabo, ele tem uma arma manjada para paralisar o crente, que é a frustração. Quantos frustrados que pregavam era uma bênção, mas hoje já não pregam mais. Quantos frustrados que tinham o sonho de ser um pastor, um obreiro da casa do Senhor, abandonaram esse sonho para buscar as coisas dessa terra por causa de frustração. Quantas pessoas dedicam a sua vida em uma obra, tentam e não conseguem obter resultado. Jesus, para esse tipo de tristeza, vem no Evangelho de Lucas, capítulo 5, pregando na beira-mar. Ele vai chegando, a multidão apertando, ele estende a sua visão, vê 2 barcos. Ele entra em um dos barcos, o dono do barco já chega junto, afasta o barco da praia, Jesus está pregando. Jesus olha para o barco e fala: rapaz, eu estou vendo que você é pescador, né? Estou vendo umas redes aqui. Jesus, mas o negócio não está bom não, rapaz. Estou desanimado com esse negócio de pescar. Pesquei a noite inteira e nada eu peguei. Jesus vira para ele e fala: vamos dar uma voltinha ali, rema até aquele lugarzinho ali. Jesus dá a longitude, a latitude, o barco para. Jesus fala: lança a sua redinha aí. Ele lança a rede. Quando ele vai puxar, ele não tem força para puxar, ué. Tem peixe demais na rede daquele homem. Jesus fala para ele: chama o seu amigo aí, chama o seu barco vizinho. O outro barquinho vem chegando. Eles se juntaram, puxaram a rede cheia, colocaram no barco. E Jesus falou para ele: está vendo, irmão? Olha a sua rede cheia. Deixa eu te contar uma coisa. Para todo crente frustrado, tem um Jesus que traz recomeço. Para todo crente cansado, tem um Jesus que traz uma pesca maravilhosa. Para todo crente que tentou, está batendo com a cara na parede, não vai sair, tem um Jesus que escreve a sua história novamente. Você compartilha dessa palavra, não levanta sua mão aí. Glória a Deus.
E Ele traz alegria na vida. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte. E todo ser humano que vive aprisionado no pecado, ele tem como resultado a angústia mental. Por quê? Existe dentro de você, ser humano que me ouve nessa noite, um juízo de uma acusação, que você sabe que você está agindo errado, que você toma algumas atitudes às vezes que desagradam o coração de Deus. E todo ser humano que não tem a participação no reino de Deus, quando ele descer a sepultura, para onde a alma irá? Jesus veio na terra, irmãos, para trazer alegria. Ele veio para trazer saúde. Ele veio para trazer a providência. Ele veio para trazer recomeço. Mas acima de tudo, Ele veio para trazer salvação aos pecadores. Porque o que tem que me gerar alegria é a salvação. E como eu ouvi de um grande homem de Deus, as pessoas estão perdendo a alegria da salvação. E ser crente já não traz mais alegria. Ir para o céu já não traz mais despertamento no meu interesse. Ter a oportunidade de congregar em uma igreja já não me chama mais a atenção. Esse negócio de falar em línguas espirituais, isso não existe. Esse negócio de profetizar, isso é bobeira. Rapaz, você é muito novo, vai estudar, você está querendo viver para ser pastor, pastor sofre demais. São essas coisas que eu tenho ouvido ultimamente. Deixa eu te dizer um segredinho. Felicidade é quando você olha para dentro de você, olha para a sua vida no passado, e você tem gratidão por que Jesus fez em você. E por você ter gratidão, você fala, sabe uma coisa? Pode estar tudo dando errado, mas eu estou feliz. Pode estar tudo sendo difícil, mas eu continuo feliz, porque o meu Redentor vive. Aleluia! E Ele voltará para me buscar. Essa é a boa do Evangelho. É um Deus que pegou uma humanidade destinada à morte, separada de Deus, que ia para o inferno, interviu na história e te deu o direito de ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Essa palavra é para você refletir nessa noite. É para você sair daqui pensando com o que você tem feito, com todas as dádivas que Deus tem colocado em sua mão. Olha você chegou até aqui, você tem um lar, você talvez não jantou, mas se você chegar na sua casa você consegue fazer um alimento, você tem alguém que gosta de você, você tem uma vida que muitos queriam ter, mas mais precioso do que isso tudo, o diabo não é dono da sua alma, porque a sua alma pertence a Jesus. Esse é o motivo da nossa alegria. A salvação em Cristo. Perca tudo, mas não perca a sua salvação. Eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Nunca houve noite e pudesse pedir ou nascer o som da esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Coloca de pé. Vamos encerrar o louvor de Deus. Que pudesse impedir o nascer do sol da esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Se puder dar a mão, você vai no celular, dá a mão, seu irmão. Vamos dar desse rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Vamos agora.
vai descer do rio pra me dar a vida. Esse rio que anda do lado de Jesus. Adore o Senhor e creia na sua palavra. Digo que parecia impossível. Ele está aqui para mudar a história, Ele está aqui para mudar a situação. Ele está aqui renovando essa noite, Ele está aqui chamando para a grande obra na terra. Aquilo que parecia eu minha morte, mas Jesus ou minha sorte, ou verdade, estou aqui. Oh, aleluia! Aquilo que parece Somos um milagre, impossível, somos um milagre, você é um milagre. Estar aqui hoje é um milagre. A vida é um dom de Deus. Ele nos viva uma vida que glorifica a Deus. Aleluia! Vamos adorar, vamos adorar. Aproveite o momento, aproveite a oportunidade. Abra o seu coração diante de Deus. Abra a sua alma diante do Senhor nessa noite. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te pegar, te renovar. sou a tua Oh, meu Deus! aquilo que parecia impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Mas em Samaria teve saída, em Samaria teve cura, teve milagre, teve alegria, teve salvação. Porque o Evangelho entrou lá, o Evangelho chegou lá. Estou me assento por um minutinho por essa palavra, né? Eu estava me lembrando na hora dessa mensagem, vamos ser breve. Não se preocupe, creio eu, pela fé,